Lucas, capítulo de número 24. Eu quero ler com você a partir do verso de número 1. Acompanhe o texto comigo. A palavra de Deus diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem,
do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós queremos nessa noite nos deleitar diante desse feito, dessa obra da redenção. Por isso, por meio da tua palavra, fale ao nosso coração. A cada um que está aqui, Senhor, toma em tuas mãos, traga discernimento espiritual para que um domingo como esse seja suficiente para firmar as nossas estacas, para firmar o nosso coração, para que a nossa vida com o Senhor esteja sólida, para que a nossa vida, Senhor, possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, por meio do propósito do Senhor sobre cada um de nós. Que o Senhor receba desde já toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa mensagem, desse culto e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Celebrando a ressurreição é o tema dessa palavra. Meus irmãos, pode-se buscar em todos os anos que existe vida na terra, uma notícia como essa, e você não vai encontrar. A maior notícia de todos os tempos é a respeito da ressurreição de Jesus. Não tem nada que possa ser noticiado que seja mais importante do que a notícia que foi dita pelas mulheres que não o encontraram, por Pedro, que viu com seus próprios olhos, e por esses dois irmãos que o encontraram no caminho ou na mesa de suas casas, de sua casa, porque nunca houve uma notícia maior do que essa. A história da Páscoa, ela termina com uma festa e não com um funeral. A história da Páscoa, a história do cristianismo, a obra da cruz, ela não termina em um velório, em um funeral, mas em uma festa. É por isso que hoje é um dia de celebração. Nós não pregamos um Cristo que está morto, mas nós pregamos a respeito de um Cristo que vive, que está vivo, que está aqui, que está com você, que está na sua casa, que está no seu coração, que habita dentro de você. Não há nada melhor do que você chegar ali em Israel e você ver aquele sepulcro vazio, e a razão daquele sepulcro estar vazio é para que hoje ele pudesse estar no teu coração.
é para que hoje Ele pudesse habitar em você, é para que hoje, por meio do Espírito Santo, a nossa vida pudesse ser conduzida, direcionada para o cumprimento da sua vontade, até que Ele venha. Entenda isso. A morte de Jesus, ela não foi um acidente, e nem mesmo a ressurreição, ela foi uma surpresa para o plano inicial, antes da fundação de todas as coisas. Não, a ressurreição ou a morte não foi um acidente, e a ressurreição não foi uma surpresa. Tudo fazia parte do propósito regado de amor do Senhor para com as nossas vidas. Se estamos de pé nesse domingo de Páscoa, se tem algo no nosso coração para essa vida, se fomos comissionados para esse reino, para que o Evangelho fosse pregado, para que mais e mais pessoas fossem incluídas na eternidade, é porque Jesus ressuscitou. Irmãos, essa notícia chega em um tempo de desesperança. Imagina os discípulos, aqueles que foram chamados na beira do caminho. Imagina os discípulos que presenciaram dos feitos do Senhor, os milagres do Senhor, de uma multidão sendo impactada, vendo o Mestre sendo crucificado. Um sábado de desesperança, de indagações, um tempo de tristeza, até que eles recebem essa notícia, e eles têm o privilégio de poder rever o Senhor antes que Ele fosse assunto aos céus, elevado aos céus. Quando eu vejo essa história contada por Lucas, trazendo a sua perspectiva daquelas mulheres que foram levar algo àquele sepulcro, e quando chega ele está vazio, e a forma como Jesus ele se manifesta diante daqueles irmãos no caminho de Emaús, é nesse tempo de desesperança que uma notícia do céu alcança o nosso coração. É a maior certeza de que no tempo de caos, no tempo onde o ser humano com as suas limitações, ele não sabe o que fazer, é no tempo que você está no quarto, que você está no luto, é nesse momento que a notícia do céu alcança o teu coração, é nesse dia que o seu coração é tomado de fé, é nesse dia que a ressurreição dos seus sonhos, da sua vida, da sua vontade de viver, alcança o coração. Não diferente desse dia onde havia tristeza em meio aos cristãos, que a notícia chega. É bem o que cantamos sobre a alegria que vem pela manhã. O Senhor é um Deus que ressuscita o tempo inteiro em nós a sua vontade. Ele nos lembra
Ele nos impulsiona, Ele nos empodera, Ele nos levanta, Ele nos estende a mão, Ele abre os nossos olhos todos os dias. Porque Ele ressuscitou, Ele também ressuscita em nós os seus sonhos. Porque Ele ressuscitou, Ele ressuscita em nós o fôlego a cada manhã. Porque Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus em cima da história desses dois irmãos me traz 3 aplicações nessa noite. A primeira delas, que a ressurreição de Jesus nos possibilita saber que Ele está no nosso caminho. De que Jesus, Ele não pode ser colocado em 4 paredes. De que Jesus, Ele não pode ser colocado em uma caixa da nossa necessidade. A prova da ressurreição de Jesus na nossa vida é saber que de segunda a sexta, 24 horas do nosso dia, Ele está no nosso caminho. Se estamos em casa, Ele está na nossa casa. Se estamos no trabalho, Ele está no nosso trabalho. Ele ressuscitou, os irmãos estavam no caminho e Jesus estava no caminho com eles. Entenda isso. A ressurreição de Jesus, ela nos afirma a sua onipresença. Irmãos, é tão bom saber que nós estamos aqui nessa noite como igreja, como comunidade de fé, como igreja reunida para adorar o mesmo Deus, na certeza de que por meio da pregação do Evangelho nós somos edificados, por meio da comunidade de fé nós somos mutuamente edificados. Mas a certeza de saber que ao cruzar aquelas portas e ir para a nossa casa, Jesus nos acompanha. Ele não está preso em tijolos. Ele está no dia a dia. Ele não está mais apenas no templo. Ele está no caminho. A certeza de que Ele está aqui, mas Ele também está do outro lado da rua, convencendo alguém da justiça, do pecado e do juízo. A primeira coisa que Jesus faz antes de se apresentar aos discípulos é se revelar em um caminho. Você precisa sair daqui nessa noite tendo a certeza de que Deus é um Deus presente na sua história. Nunca mais diga: Ele não me vê, Ele não está comigo, Ele me abandonou. Não, Ele não te abandonou, Ele está com você, Ele te abraça todos os dias. Ele está onde você está. Ele sabe de tudo, Ele esquadrinha teu coração, Ele está em todos os lugares, Ele rege tudo. Ele só estava no caminho dos dois irmãos porque Ele ressuscitou. Saiba disso. Tenha essa convicção. Irmãos, agora, a ressurreição nos traz a certeza de que Ele está no nosso caminho. Mas a ressurreição, ela também nos permite perceber Ele no nosso caminho.
Eu não quero que você nessa noite apenas saiba que Ele está. Eu quero que você saiba que por meio da ressurreição você tem a oportunidade de percebê-lo na sua história. Pastor, eu sei que Ele está. Perceba. Perceba Jesus no luto. Uma coisa é eu saber que Ele está. Outra coisa é eu perceber que Ele está. Uma coisa é você saber que tem alguém na sua casa. Outra coisa é você perceber e não ser indiferente a essa companhia. Você consegue perceber os livramentos que você tem num dia só? Você consegue perceber? Você consegue perceber esse Deus que ajunta as peças? Você consegue perceber esse Deus que o tempo inteiro está livrando você de tantas realidades? Você consegue perceber esse Deus nos detalhes da sua história? Você consegue perceber esse Deus cuidando da tua casa, livrando você de muitas coisas? Você consegue perceber esse Deus, o seu amor e a sua fidelidade? O caminho de Emaús, ele traz para nós uma compreensão de que é possível. Ele está vivo, mas muitos que dizem crer não o percebem. Perceba Jesus. Você sentou na mesa da sua casa, tem uma refeição. Perceba Jesus. Você acordou amanhã, perceba Jesus. Você que tem filhos, está lá na sua casa, seu filho deu um sorriso para você, perceba Jesus. Perceba Jesus. A ressurreição, ela não apenas traz para nós uma compreensão de que Ele está no nosso caminho e de que nós temos a oportunidade de percebê-lo, mas a ressurreição, ela nos permite convidar Jesus para a nossa casa. O texto vai dizer que quando chegou na casa daqueles dois irmãos, eles disseram: entre, já é tarde. Irmãos, casa é lugar de intimidade. Casa é lugar que nem todo mundo entra. Agora Jesus só pode entrar na nossa casa, só pode sentar na nossa mesa porque Ele ressuscitou e porque você o convidou. Em Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. O texto vai dizer que Jesus assentou na mesa daqueles irmãos e eles partiram o pão. E porque eles partiram o pão, seus olhos foram abertos. Ou seja, existem coisas que você só vai ver se você
convidar Jesus para o seu lugar de intimidade. Tem coisas que você só vai perceber, tem momentos que você só vai discernir se tiver relacionamento com Jesus. O texto vai dizer que Jesus sentou. Ele sentou porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, Ele está no caminho, Ele é percebido e Ele entra nas nossas casas. Não tem nada mais valioso do que você ter Jesus dentro da sua casa. Nada. Não tem nada mais valioso do que você ter Jesus no seu casamento. Não tem nada mais valioso. Não tem nada mais valioso do que você ver Jesus nos seus filhos. Não tem nada mais valioso. Não tem nada mais valioso do que você sentar em comunhão com a sua família e Jesus ser percebido e adorado por meio da sua casa. Quando você olha para a sociedade, o caos, o noticiário, fruto da ausência de Jesus nos lares. Lares disfuncionais. Se Jesus não estiver no nosso lugar de intimidade, certamente nós deixaremos de viver muitas coisas que Ele tem para nós. Tudo porque Ele ressuscitou. Eu quero que você saia daqui nesse domingo da ressurreição com uma percepção mais aguçada, mais sensível da presença de Deus na sua vida. Às vezes as preocupações, o celular, as atividades, a correria é mais percebida por nós do que a presença de Jesus em nós. Eu quero que você saiba nesse domingo da ressurreição, que você tenha mais convicção da presença dEle, para que você perceba mais Ele, e para que Ele tenha morada dentro da tua casa. Só é possível por causa da ressurreição. Irmãos, Jesus deseja abrir os nossos olhos nessa noite. E Ele só vai abrir os olhos de quem o convidar para um lugar de intimidade. É nesse lugar. Nesse lugar não tem ruído. Nesse lugar não tem preocupação, nesse lugar não tem nada que nos preocupa, nesse lugar só tem comunhão. Nesse lugar só tem abertura de coração, nesse lugar só tem verdade, nesse lugar tem olhos nos olhos, nesse lugar tem tempo de qualidade. Pensa, você sentado com Jesus na mesa, pensa, o seu celular está em outro lugar, as suas preocupações estão fora dali. Nesse lugar Jesus olha nos seus olhos, nesse lugar você percebe a batida do coração de Jesus. Nesse lugar não importa números, importa qualidade. É nesse lugar que a gente enxerga o que nós não enxergávamos antes de percebê-lo e de convidá-lo. Só é possível por causa da ressurreição. Ah, irmãos, é você poder chegar em casa
e ter a oportunidade de ter mais um tempo com o Senhor. Você quer mais? É a oportunidade de você colocar um louvor na sua casa, no carro, indo para o trabalho, e de você ser tocado, de você perceber o Senhor em todo o tempo, Ele falando, Ele livrando, Ele te aperfeiçoando e Ele te usando. E quando seus olhos se abrem, você não deseja fazer outra coisa senão contar para todo mundo que Ele vive. Eles saíram, eles não pensaram que eram 11 quilômetros. Vamos, precisamos contar. Não importa a distância, não importa o cansaço, não importa o trabalho, precisamos dizer para todo mundo que Ele vive. A certeza da ressurreição de Jesus, ela nos tira desse lugar de inércia, desse lugar aonde a gente se cala e a gente quer gritar para todo mundo. É exatamente o que aconteceu com aquele gadareno que eu disse aqui no momento do ofertório. Ele correu para casa e contou para todo mundo quem era Jesus. Você concorda comigo então? Que muitos de nós não temos anunciado do Evangelho de Jesus, não é porque não temos essa informação da nossa responsabilidade em anunciar, mas porque a compreensão da ressurreição em nós, muitas vezes, ela tem se tornado insignificante, a ponto de não nos levarmos a esse lugar de anúncio. Quanto mais você vibrar com a ressurreição, quanto mais você ter a certeza desse domingo da ressurreição, mais anúncio, mais pregação, mais a obra será feita, mais a tua casa será tocada, mais o seu trabalho será impactado, mais você vai se colocar nesse lugar de ser usado pelo Senhor. A falta de atenção, de investimento, de energia nessa notícia da ressurreição nos impede, nos enfraquece, para que a boa notícia de Jesus seja anunciada. Eu quero encher o teu coração dessa palavra, desse dia, para que essa semana você seja usado como você nunca foi. Porque foi o que aconteceu com aquelas mulheres. Quando viu a ressurreição, elas gritaram: Ele vive. Quando Pedro visitou, ele voltou e disse: Ele não está ali. Você abre os jornais hoje do mundo inteiro, eles estão anunciando: Ele vive. Deixa isso tomar o teu coração nessa noite. Existem 4 verdades importantes. Quando a gente percebe a ressurreição de Jesus, primeiro, que a verdade é mais forte do que a mentira, de que o bem é mais forte do que o mal, de que o amor é mais forte do que o ódio, e de que a vida é mais forte do que a morte. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, eles disseram: Ele não é o Cristo, Ele ressuscitou, e
Todos tiveram que concordar, sim, Ele é o Cristo. A verdade é mais forte do que a mentira, o bem é mais forte do que o mal. Talvez alguns olharam e disseram: o mal venceu. Ele ressurgiu e eles tiveram que voltar atrás e disseram: o bem é mais forte do que o mal. O amor, ele é mais forte do que o ódio. E a vida é mais forte do que a morte. Ele matou a morte, Ele venceu a morte. É por isso que a nossa morte, enquanto compreensão da cruz do Calvário, ela é simplesmente um lugar que nos possibilita viver eternamente com Jesus. Ou seja, não é sobre a morte, é sobre a vida eterna. Não é sobre um funeral, é sobre um deleite eterno. A vida é mais forte do que a morte. Quantos entendem essa palavra nessa noite?